A receita de hoje é uma das mais queridinhas e vendidas nas confeitarias. O brownie é um bolo denso e úmido de chocolate com uma casquinha bem crocante. Aceita recheios e cobertura das mais variadas e quentinho, servido com sorvete, é irresistível. E hoje eu vou te ensinar minha receita de brownie tradicional e uma versão dele recheado com creme de amendoim e brigadeiro branco. E ó, já te aviso, separa os ingredientes aí, que eu tenho certeza que depois que você assistir esse vídeo, você vai querer ir correndo para a cozinha preparar essa delícia. Oiê! Se você ainda não me conhece, meu nome é Beth Mazzi e este é o meu canal. Aqui eu compartilho com você receitas doces e salgadas, ideias e apresentações com aquela pitadinha de festa. Então eu vou começar aqui agora pela massa do brownie. Bom, aqui na tigela eu tenho chocolate meio amargo. Eu só faço o brownie com chocolate meio amargo. Por quê? Tem uma grande concentração de açúcar já na receita. E caso eu queira trabalhar com esse brownie de uma outra maneira, fazer ele recheado, banhado no chocolate, né? Ou um bolo de brownie, eu já vou ter mais açúcar que vai vir do recheio. Então a massa eu sempre faço ela com chocolate meio amargo e mesmo assim ela fica com teor de doçura bem bacana, tá? Eu estou trabalhando aqui com chocolate em gotas, mas você pode também picar o chocolate sem problema nenhum. Tem aqui do lado manteiga que pode ser com sal ou sem sal, tá? Eu já utilizo com sal, porque daí já dá uma equilibrada aqui na doçura do brownie. E aí, essa manteiga tá em temperatura ambiente, tá? Mas também tanto faz, porque ela vai ser derretida no micro-ondas. Então, neste caso aqui, não vai interferir em nada. Uma coisa importante aqui é, eu gosto de fazer o brownie com a manteiga, eu não gosto de fazer o brownie com a margarina porque ele dá um certo gosto, né? Deixa um gosto residual da margarina. Então, nesse caso, tem preferência para manteiga porque vai fazer toda a diferença no seu brownie. Agora aqui eu vou levar esses dois ingredientes juntos no micro-ondas em 30 segundos até derreter completamente. Derretido então o chocolate e a manteiga, ó, vai ficar assim. Eu vou deixar agora então isso aqui reservado para o próximo passo da receita. Bom, eu tenho aqui então açúcar cristal e açúcar mascavo. Para a receita do brownie, eu sempre prefiro fazer ele com açúcar cristal do que com açúcar refinado. Eu já percebi que com açúcar cristal eu consigo ter uma casquinha bem craquelada, sabe? Ela fica bem craquelada. E não que o açúcar refinado não deixe, ele deixa também. Só que com açúcar cristal eu acho que ela fica mais craquelada ainda. Então eu sempre prefiro trabalhar com ele. E também eu gosto de trabalhar com um pouquinho aqui do açúcar mascavo, porque o açúcar mascavo junto com o chocolate, eles combinam entre si. Então ele traz um sabor bem especial para o brownie. Então eu sempre trabalho também com o açúcar mascavo. Então o que eu vou fazer agora? Você pode fazer esse processo manualmente, batendo com fouet até misturar os dois açúcares com os ovos, ou você pode também utilizar a batedeira. Eu sempre faço na batedeira, eu acho mais rápido, mais prático, até porque quando vai fazer bastante quantidade fica bem melhor. Então eu vou colocar aqui na tigela da batedeira os dois açúcares e vou adicionar aqui também os meus ovos. Então eu vou bater aqui os dois açúcares junto com os meus ovos inteiros aqui até espumar, tá? Então, como eu falei, dá pra fazer na mão tranquilamente, mas eu faço esse processo na batedeira, é super rápido. Não precisa ficar batendo muito, aerando, porque o brownie ele é uma massa densa. Então não é para incorporar ar aqui, é só mesmo para facilitar. Então aqui não é para ficar batendo muito tempo, não é para incorporar ar, nada disso, até porque o brownie é uma massa densa. Aqui é mesmo só para misturar. Então misturou, formou um creminho claro, já tá bom, a gente já pode parar de bater. Então vamos agora para a batedeira. Então quando chegar nesse ponto aqui, ó, só mesmo até misturar todos os ingredientes, eu já posso parar de bater. Então agora vamos lá para dar sequência na receita. Bom, então agora aqui eu vou adicionar o cacau em pó, já no meu chocolate derretido. Coloque o cacau em pó, não coloque o achocolatado e nem o chocolate em pó 50%, porque senão vai ficar muito doce. E não se preocupe, porque eu estou trabalhando só com chocolate meio amargo, não pense que o brownie vai ficar meio amargo não, não vai. Tá? Porque lembrando que tem bastante açúcar na receita
Então, se a gente utilizar aqui chocolate ao leite, chocolate 50%, ele vai ficar muito doce. Então aqui eu só vou misturar até o cacau dissolver. O meu chocolate aqui ainda tá morninho, ó, dissolveu. Eu vou colocar aqui então a mistura dos ovos com os açúcares e vou misturar até incorporar. Tudo incorporado, agora eu vou adicionar aqui a farinha de trigo. Vou misturar também até ficar tudo homogêneo. Nesse momento aqui, caso você deseje, você pode adicionar aqui nozes, castanhas, avelãs, macadâmia, pistache, qualquer oleaginosa, amendoim que você goste, tá? Então nesse momento agora no final, você pode adicionar aqui e aí você mistura até incorporar. Então aqui a minha massa já tá pronta, olha que massa linda de brownie, não precisa ficar batendo, é só incorporar a farinha de trigo até ela misturar. E ó, ela já está prontinha. E agora eu vou colocar então ela na assadeira pra gente poder levar pra assar. Olha que massa prática e linda de brownie. Bom, agora eu vou utilizar essa assadeira aqui pra fazer o brownie, porque eu quero fazer um brownie baixinho. Então essa assadeira aqui, na verdade, são bandejas, né, que coloca-se salgados e coloca naquelas estufas de bares, de lanchonetes. Então vocês encontram esses tipos de assadeira bem fáceis em lojas que vendem móveis, né, que vende estufas, que vende refrigeradores, fornos para cozinha industrial. Lá vocês vão encontrar esses tipos de assadeiras de bandejas. Aqui eu tenho a medida de 34,5 de comprimento por 20 centímetros de largura e acho que 3 ou 5 aqui de altura, que daí eu vou deixar certinho aqui na descrição do vídeo a altura e a medida para você, então fique tranquilo, tá? Pode ser em outra forma? Pode ser em outra forma, pode ser numa forma retangular, que depois também eu vou deixar a medida certinha que eu gosto de utilizar para essa quantidade de receita. Você pode dividir a massa também e fazer em forma redonda e fazer discos, caso você queira fazer um bolo. Então, dá para fazer muita coisa aqui com o brownie. Aqui, como a minha ideia é cortar o brownie, eu prefiro já fazer nessa forminha mais baixinha aqui, tá? Então, aqui eu tenho desmoldante da Carlex, que eu vou espirrar e vou untar aqui a minha assadeira. E agora, então, eu vou espalhar toda a minha massa aqui, ó. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre forno. O principal segredo do brownie é o forno, tá? Então assim, o ideal é que ele seja já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uns 10 a 15 minutinhos antes de começar a receita, principalmente se ele for um forno a gás. Se for um forno elétrico não tem problema, porque ele já vai ter a medida certinho, né? Você liga, ele já aquece bem rápido. Agora, forno a gás, ele demora entre 10 a 15 minutos para atingir essa temperatura. Então, o ideal é que você sempre ligue com certa antecedência. Coloquei esse brownie lá no forno, ele vai levar aproximadamente entre 25 minutos, mais ou menos, porque vai variar muito de forno para forno. Mas o que é importante é você observar, ele vai dar uma leve crescida, então ele vai dar uma estufada e vai formar uma casquinha aqui em cima. Então ele tem que formar uma casquinha. Então uma das características do brownie é essa casca de açúcar que ele forma aqui por cima. Quando formar essa casquinha, você pode introduzir um palito no centro do brownie e ele precisa sair sujo, porém sujo, mas com uma massa já meio assada. Ele não pode sair escorrida, essa massa ela tem que estar presa no palito, tá? Ela não pode escorrer, mas ela também não pode sair limpo. Se ele sair limpo, ele virou um bolo. Se ele sair ainda pingando, é porque ainda não está na consistência correta. Então ele precisa sair sujo, porém grudado no palito, que eu vou mostrar para você o ponto certinho. Neste ponto, você vai tirar do forno e aí você vai esperar esse brownie esfriar. Então agora eu vou levar o brownie no forno e vou mostrando o ponto correto para você. Então vamos lá? Olha só, aqui a casquinha ela já se formou ali, aí eu coloquei a espátula no centro para ver, mas ainda ele tá, ó, bem mole, tá? Ó, ele ainda tá bem cru.
Então eu quero que essa massa ainda fique um pouquinho mais firme que isso. Só para você entender que esse ainda não é o ponto. Quando o brownie chegar nesse ponto aqui, ó, onde enfiei a minha colher, e você percebe que já não tá tão brilhante, tá mais fosco esse ponto, né? Ó, se eu passar aqui o dedo, ele já tá mais uma massinha, tá vendo? Esse ponto aqui é o ponto que eu já posso tirar o brownie do forno. Vou mostrar pra você como que ele tá. Então perceba que o brownie cresceu, tá vendo, ó? Ele cresce, ele não chega a transbordar, ó. E aqui em cima ele formou uma casquinha, ó. Se eu cutucar aqui, tá vendo? Ele vai tá todo craqueladinho. Então isso aqui que é super importante de se observar, essa casquinha que ele forma. E aí para ver o ponto dele, eu introduzo, para ver o ponto novamente, eu introduzo aqui no meio a minha espátula e ela tem que sair ainda suja, porém já com uma massa mais firme. Tá vendo? Então esse aqui é o ponto que eu já posso desligar o brownie do meu forno e tirar ele. Se eu deixar mais tempo que isso, o que que vai acontecer? A minha massa vai começar a ficar mais seca e vai transformar num bolo. Vou perder? Não, vai virar um bolo brownie, mas não vai virar um brownie como ele tem que ser. Ele tem que ser bem cremosinho. Então agora nesse momento, eu espero ele esfriar totalmente para daí sim a gente poder cortar ele, tá? Uma coisa importante é você aprender o ponto exato de tirar o brownie. É muito difícil antes dos 18 minutos aproximadamente, 20, ele tá pronto, tá? A partir daí já é importante você começar a ficar olhando, que daí sim ele já vai começar a chegar no ponto. E lógico, quando você tem um forno elétrico, né, você consegue controlar melhor essa temperatura. No a gás a gente já tem que ficar tirando os pontos para não poder passar, mas o importante é que você aprenda o ponto, porque cada forno tem uma temperatura diferente, então não se apegue muito ao tempo e sim ao ponto correto de tirar ele do forno. Bom, aqui então eu vou dar uma outra sugestão de como pode assar o brownie. Então eu tenho uma assadeira que ela tem 20 centímetros de largura por 29 centímetros de comprimento. Eu coloquei aqui um papel manteiga, não precisa untar. Eu só preciso que deixe essa borda sobrando aqui nas laterais, porque isso aqui que vai me ajudar, né? Vai me auxiliar na hora que eu for desenformar o brownie, tá? Bom, então aqui eu posso fazer de diversas maneiras. Eu optei em fazer agora nessa forma porque ela é uma forma alta. Então, se eu quiser um brownie um pouquinho mais alto, não que o brownie seja alto, o brownie, a característica dele é ser baixo, tá? Até porque ele não vai fermento na massa, é uma massa densa, né? Mas se você quiser o brownie um pouquinho mais alto, a ideia é que você asse numa assadeira retangular, né? Um pouquinho maior, para você poder ter um brownie um pouco mais alto. E aí, você pode aqui rechear esse brownie. Então, vamos supor aqui, ó. Eu coloco uma parte da massa do brownie. Vou espalhar aqui na assadeira. E aí, agora aqui eu poderia vir com chocolate Prestígio, completar aqui com chocolate Trento, com chocolate Kit Kat, fica muito bom também, com gotas de chocolate branco ao leite, meio amargo, com mix de castanhas, com doce de leite, numa bisnaga eu viria aqui e colocaria doce de leite, que fica muito bom, com Nutella. Então eu poderia rechear esse brownie de diversas maneiras, com brigadeiro, que fica muito bom também. Eu poderia colocar bombom alpino aqui, fica super gostoso. Então dá pra você ter muitas ideias através dessa base aqui, tá? Aqui eu vou fazer o quê? Eu tenho pasta de amendoim. Essa pasta aqui, ela é uma pasta sem açúcar. Eu vou colocar aqui algumas porções dessa pasta, porque amendoim combina muito bem com chocolate. Então, ó, o que eu tô fazendo aqui, você poderia fazer com doce de leite, como eu expliquei, com Nutella, com brigadeiro, que fica maravilhoso, ó. Então, eu vou espalhando com a colher. Ó, espalhei, vai ficar assim. Se você quiser uma crocância aqui também, que fica muito bom, você pode colocar amendoins aqui torrados, sem a pele, né, e sem sal, que também fica bem gostoso. E agora eu vou completar aqui com o restante da massa do brownie, ó.
E aí eu espalho aqui com a colher e vou levar ao forno, né, da mesma forma como eu já expliquei, a 180 graus. E aí eu mostro o ponto que ele sai do forno. Você pode até fazer assim, ó, meio mescladinho, que depois de assado ele vai aparecer esse mesclado aqui, vai ficar bem bonito também. Então é isso, agora então eu vou levar ao forno e aí eu mostro pra você o resultado final. E olha só, o brownie acabou de sair do forno e olha que coisa mais linda que ele ficou. Fica todo mescladinho aqui, né, com creme de amendoim, a casquinha maravilhosa de açúcar, olha isso. E aí agora eu vou mostrar novamente o ponto para você ver. E não pode mexer nesse brownie antes dele esfriar totalmente, porque ele tá muito quente. Se você mexer agora, né, ele termina de assar o brownie conforme ele vai esfriando. Então a gente não pode mexer nele enquanto ele não esfriar completamente, tá? E ó, o pontinho dele então, ó, é esse pontinho aqui. E ele sai sujinho ainda, porém já sai uma massa assada. Tá vendo? Você já consegue perceber que a massa não tá tão mais brilhosa, ela tá fosca, e ainda ela tá cremosa, porque o brownie tem que sair ainda cremoso. Se ele sair seco, ele já virou bolo, né? Então tem que sair cremosinho assim, mas ele não tá líquido, tá vendo? Ele não escorre mais, é uma massa bem grudenta, já mesmo assadinha. Ai, que delícia, dura é esperar esfriar essa delícia, né, gente? Mas se você quiser, você também pode comer quentinho, uma bola de sorvete, que fica maravilhoso. Mas pra cortar, aí tem que esperar esfriar mesmo, não tem jeito. Agora aqui eu vou fazer uma ganache. Eu tenho aqui chocolate ao leite e chocolate meio amargo. Estou utilizando da marca da Nestlé, mas você pode utilizar qualquer marca de chocolate. De preferência que seja chocolate puro à base de manteiga de cacau, tá? Vou colocar aqui manteiga. A manteiga aqui, ela tá geladinha. E vou misturar aqui até dissolver. Bom, dissolvido, ó, seu chocolate vai ficar um pouquinho mais espesso, é normal por causa da manteiga. A função dela aqui é dar mais cremosidade a essa ganache. Então eu quero uma ganache que não fique muito dura, muito firme ao corte. Então a manteiga vai ajudar nessa questão aí, tá? Agora eu tenho aqui creme de leite. Eu estou utilizando creme de leite de lata com soro e tudo. Então eu misturo o soro bem com o creme de leite, né? E aí eu peso, tá? Pode ser também um creme de leite de caixinha, de preferência que tenha aí pelo menos 20% de gordura, porque quanto mais gordura tiver o seu creme de leite, mais cremosa vai ser a sua ganache. E agora aqui eu vou misturar também até tudo ficar homogêneo. Bom, então aqui agora eu tô misturando com fouet, porque o fouet vai ajudar eu a emulsionar, né, toda essa mistura. E ele tem que ficar nessa consistência aqui, ó. Olha só que lindo que fica essa ganache, ó. Quando atingir essa consistência, já está bom. Você pode mexer com fouet, você pode mexer também com a ajuda de um mixer, tá? Que também facilita bastante. Agora eu tenho aqui amendoim. Eu já comprei esse amendoim desse jeito. Ele já é, né, da marca da Santa Helena, trituradinho assim, mas você pode também comprar o amendoim, descascar, torrar ele, né, e triturar também no processador ou no liquidificador, não tem problema nenhum. Aqui eu levei ele mais ou menos uns 2 minutos no micro-ondas para que novamente ele dê uma torrada e que libere, né, todo o óleo essencial aqui, que é o que vai dar o sabor nessa ganache. Então agora eu vou colocar ele aqui e vou somente misturar. Bom, então aqui eu tenho o brownie já pronto, já resfriado, que você já pode tirar ele daqui, desenformar e cortar os pedaços e vender, né, tranquilamente, que ele já tá totalmente frio. Mas eu quero dar uma outra sugestão e deixar ele mais gostoso, mais chocolatudo ainda do que já tá aqui. Então, por isso que eu fiz essa ganache. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em cima do brownie. Então eu nem vou desenformar, tá? Eu vou colocar essa ganache aqui. E aí eu coloquei o amendoim primeiro para dar o sabor com o creme de amendoim que
eu utilizei aqui na receita, no brownie, né? A pasta de amendoim. E segundo também que ele vai dar uma crocância nesse brownie, o que é muito bom. Então, ó, agora com uma colher eu vou espalhar muito bem ele aqui sobre o brownie, tá? Então tenta deixar bem lisinho, para ele ficar bem certinho, né, nivelado em toda a parte aqui. E aí agora então eu vou levar para a geladeira por aproximadamente umas 2 a 3 horas, até que essa ganache fique bem firme, para daí sim eu conseguir desenformar e cortar esse brownie. Então agora, geladeira. Bom, então aqui eu levei para a geladeira o meu brownie e ele ficou lá aproximadamente umas 3 horas. E ó, já tá totalmente durinha essa ganache, então agora é hora de desenformar. Então, ó, com a ajuda do papel manteiga, olha como é fácil, por isso que eu falei para deixar essa borda sobrando. Eu vou colocar o meu brownie aqui e vou tirando esse papel, soltando aqui as laterais, ó. Bom, agora aqui você pode vir com uma régua e medir, né, os quadradinhos e cortar, pode vir com um cortador, aí pode vender assim se você quiser. Bom, então agora aqui você pode cortar ele em tiras, você pode cortar quadradinhos pequenininhos, 3x3, 4x4, você pode vender ele inteiro assim, coloca num papel manteiga novo, né, limpinho, coloca numa caixa e você pode vender assim também. Então há 1000 possibilidades, pode vir com um cortador aqui também cortar. Eu vou dar a sugestão de cortar em quadradinhos, então aproximadamente aqui quadrados de 5 aqui, ó, vou marcando aqui com a régua só para ter uma ideia. E com uma espátula, de preferência a espátula é boa porque ela é bem afiada, ou com uma faca sem ser de serra, eu venho e corto. Aqui é importante você limpar também um pouco a espátula, para que não suje o brownie. E agora eu venho cortando aqui em 3 partes, ó. Bom, brownie cortado, agora eu vou desenformar aqui para você poder ver como que ele ficou. E olha isso, que coisa mais linda, que perdição de brownie, ó. Fica muito lindo e muito delicioso, ó. Venho soltando com a espátula a parte de baixo e eu tenho os quadradinhos aqui, ó, perfeitinhos de brownie. Então eu tenho aqui o browniezinho bem úmido, ó. Tenho aqui o recheio de creme de amendoim e a cobertura de ganache crocante aqui com amendoim, que fica maravilhoso. Então, olha só que ideia boa, legal, que você pode oferecer aí para o seu cliente. Há várias formas que você pode vender esse brownie, então você pode embalar ele no papel celofane. Hoje no mercado já você encontra, né, os quadradinhos 20 por 20 de papel celofane, embalar e vender ele individualmente. Você pode colocar ele dentro de umas caixinhas, que fica muito lindo também, embalado. Pode oferecer como lembrancinha de aniversário, de casamento. Pode colocar, se você tem uma vitrine, você pode arrumar ele todos bonitinhos na vitrine aí, que apareça esse recheio, porque as pessoas amam, né, ver aparente assim o recheio. Então, há 1000 formas de você apresentar ele, e isso que é legal. Depois você pode também dar uma aquecidinha nesse brownie, caso você queira comer ele quente. Você pode aquecer ou até sugerir para o seu cliente um bilhetinho, né, um papelzinho escrito como que ele pode comer isso daqui. Então é legal que você coloque lá para aquecer no micro-ondas, tire da embalagem, coloque no micro-ondas por cerca de 10 segundinhos, 12 segundinhos. Ele vai dar uma leve amolecida
E se você desejar, você pode servir com sorvete. Então isso é legal também, que você pode mostrar para o seu cliente como que ele pode consumir melhor ainda esse produto sem ser ele em temperatura ambiente. Então tem outras formas que ele pode também consumir. Isso é bem legal de você explicar para quem está vendendo, tá? Então agora eu vou mostrar aqui como que a gente pode embalar ele e dar umas dicas aí de apresentação e depois, né, lógico, comer essas delícias, porque olha isso, gente. Ficou demais esse brownie, hein? Ah, e outra sugestão aqui também é sobre a ganache. Você pode fazer ganache de caramelo, você pode fazer ganache branca com óleo picado, você pode fazer uma ganache de avelã, né? Então dá pra você brincar também em cima dessa cobertura, que fica muito legal. E aí você vai criando vários tipos de combinações do brownie com a ganache por cima e com recheios diferentes. Então eu acho que é uma base muito boa para você poder explorar aí, tá bom? Bom, então aqui eu vou dar uma sugestão de como embalar e você poder vender ele em fatia. Eu tenho aqui o saquinho da Cromos, ele tem a medida de 15 por 22, tá? Ele é um saquinho transparente, mas como eu disse, já existe no mercado um papel, acredito que até da Cromos, eu não sei exatamente qual é a marca, mas já na medida de 20 por 20, que já é específico pra gente poder embalar. É bem casado, brownie, pão de mel, tá? Mas como eu não tenho, eu vou aqui ensinar, né, como que você pode fazer com saquinho simples em casa. Então aqui eu vou só cortar, vou cortar um lado e vou cortar o outro lado aqui no canto, só para abrir ele aqui no meio, certo? E aí eu vou vir com uma fatia do brownie, eu vou bem no centro aqui, ó, do corte, né, do saquinho, eu vou centralizar aqui o meu brownie. E aí agora eu vou fechar de um lado. Vou pressionar aqui por cima, ó, para que o saquinho fique bem aderente ao chocolate, até para ajudar a prender um pouco mais fácil, tá? Aqui na lateral também. Ó, e aí eu venho com a outra parte aqui por cima. Se você perceber que aqui ficou muito grande, você pode cortar com a tesoura, que a gente tá improvisando. Você pode cortar com a tesoura. Vou cortar um pouquinho aqui, que eu achei que tá um pouquinho grande. Então, ó, vem aqui por cima e aí eu vou dobrar. Fecho uma lateral, fecho outra, fecho uma lateral, fecho outra. Pressiono bem e coloco para baixo, tá? Arrumo aqui, ajeito. E aí aqui você pode colocar um adesivinho que já vende também nas lojas de confeitaria. Você pode colocar uma etiquetinha, tá? E aí agora, para arrematar, eu vou vir aqui com barbante, um rolinho de barbante e vou dar um lacinho aqui. Eu gosto de coisa rústica, então os meus acabamentos geralmente são bem rústicos, né? Com barbante, com juta, caixas de craft, porque eu gosto desse tipo de acabamento. Mas aí você pode fazer, claro, com o acabamento que você quiser, um laço de cetim, enfim. E aí olha que graça que fica. Aqui você pode colocar a sua etiquetinha também, que fica bem bonito. E você pode vender assim, individual, você pode colocar ali numa caixinha, você pode oferecer como lembrancinha, né? De casamento, de aniversário. E agora, para Páscoa, o brownie tem que ter no cardápio. Então, o brownie é um tipo de produto que não pode faltar na sua Páscoa. Ele precisa estar dentro do seu cardápio. E ele é uma ótima opção para você oferecer tanto um ovo brownie dentro do brownie, como pedaços de brownie, né? Então, ele é um produto extremamente vendável e que você precisa ter ele aí. Ficou uma graça, não ficou? Bom, então aqui tá o brownie que eu fiz na forma mais baixinha, para que eu pudesse cortar com o cortador e rechear.
E aqui eu deixei os 3 cortadores que mais se utiliza. Eu tenho aqui o cortador quadrado na medida de 7x7, o de 6x6 e o de 4,5. Também dá pra gente cortar com o de 3, que eu gosto bastante de cortar com o de 3, eu não tenho aqui agora, mas ele é indicado pra gente cortar quando a gente faz pra festinha, né, infantil, pra buffet, enfim, bem pequenininho, que tem um tamanho muito bom, tá? Esse aqui geralmente se corta para vitrine, então quando a gente quer fazer para vitrine que ele é maior, utiliza esse daqui, 7x7. Esse daqui dá pra gente também utilizar, que ele é um tamanho bom, mas ele já é um pouquinho menor. E esse daqui é um tamanho bem pequenininho, então para confeitaria, né, para quem vai vender individual, eu não indico. Eu indico esse tamanho aqui para quem quer fazer, por exemplo, colocar na caixa, colocar dentro de um vidro para vender, né? Aí eu acho que esse tamanho fica legal. Esses daqui eu já acho que fica mais bacana para quem quer colocar mesmo numa vitrine, expor numa vitrine, que eu acho que é um tamanho bem legal. Ou também se você quiser vender individual, esse também é um tamanho bem bacana, que daí a gente pode embrulhar ele no papel celofane, né? E aí ele fica bem legal, tá? Então vamos lá. Então agora aqui não tem muito segredo. Eu vou vir aqui, ó, bem justo, e vou somente fazer isso aqui, ó. Meu brownie está totalmente frio, eu deixei ele esfriar de um dia para o outro de preferência. Então eu só venho fazer esse movimento aqui e corto meu brownie, ó. Ele sai super fácil. Olha isso aqui. Que lindo que ele fica, ó. Certinho, quadradinho, tá? Então, novamente aqui. Qual é a vantagem do cortador? A vantagem do cortador é que ele sai tudo na medida certinho e que a gente acaba que não tendo quase desperdício nenhum. Então, ó, novamente eu encaixo aqui onde eu parei e venho cortando. Os pedacinhos de brownie. Se você for vender individualmente, você já pode colocar esses pedaços direto no papel celofane, como eu vou fazer daqui a pouco. Se você for fazer já numa bandeja, o ideal é que você já monte também na bandeja, ou também tem umas caixinhas próprias de umas embalagens, né, certas também, que a gente pode vender o brownie individual, tá bom? Aqui na minha manga de confeitar eu tenho um brigadeiro branco com bico 1M. Esses aqui eu fiz com bico 21, mas pode ser com bico 1M, que é mais rápido também. Esse recheio aqui eu vou disponibilizar aqui no canal também para aprender. É um brigadeiro branco básico e que você precisa aprender para poder variar aí também nos seus recheios, até porque ele é um recheio super coringa, tá? Então eu começo aqui só preenchendo com o brigadeiro branco. Posso utilizar aqui qualquer outro tipo de recheio, como doce de leite, brigadeiros variados, ganaches, que fica bem gostoso também. Só evite de utilizar recheios muito moles, porque senão na hora da gente colocar a outra parte, ele tende a vazar, tá? E aí eu vou vir aqui com a outra parte, ó, do meu brownie. Então, na verdade, eu tenho um casadinho aqui. Deixa eu só colocar um pouquinho mais aqui em cima. E aqui eu tenho, então, um casadinho de brownie, que é uma delícia. Fica uma graça também fazer na mini versão para festinha. E olha só que lindo. E quem trabalha aí com confeitaria, fica lindo demais a gente oferecer assim, né? Aqui por cima eu posso novamente cobrir ele todo, ou eu posso só fazer uma pitanga. Eu gosto de fazer só uma pitanga, até para não ficar muito doce também. Ó, então vou fazer uma pitanga aqui. E aí aqui a sugestão, você pode decorar como você quiser. Eu vou decorar aqui com morango. Uma sugestão aí para você utilizar, né, para você vender. Isso aqui, essa montagem, eu faço como se fosse para vitrine. Então, se você tem uma vitrine para você expor, fica bem legal. Agora, para vender individual, a gente já não consegue
vender assim decorado, a não ser que você venda numa caixa e aí você dispõe isso aqui, né, por unidade numa caixa ou uma caixa com 4 unidades, que daí não tem problema nenhum. Agora, para embalar, aí teria que ser somente ele recheado sem a cobertura daí de cima, tá bom? Senão a hora que a gente for embalar, vai pegar na cobertura e vai estragar tudo, né? Bom, então aqui eu tenho o papel celofane, que é o mesmo que eu embalei o outro brownie. E o que eu vou fazer agora? Eu já vou colocar os pedaços de brownie aqui, ó. Se eu for vender ele embalado, eu já centralizo ele aqui, que fica muito mais fácil. Recheio. Venho com a parte de cima, dou uma leve pressionada. Bom, então eu vou fazer isso aqui com vários. Então eu já vou deixando todos os papéis celofane separados, vou colocando os brownies, recheando, cobrindo e depois em seguida eu fecho, porque assim eu já faço uma quantidade maior de uma vez só, tá? Então agora aqui, ó, novamente eu vou colocar o meu saquinho, rente aqui ao brownie. Aperta bem, ajusta bem aqui no saquinho. E novamente eu venho aqui, fecho assim e dobro para baixo, ó. Aqui eu ponho a etiquetinha e ele vai ficar desta forma aqui. Olha que lindo que fica. Então é uma maneira também de você vender ele individual e vende muito bem assim. Que você pode inclusive fazer vários recheios, colocar numa caixa, né? E a pessoa comprar um brownie com diversos tipos de recheios bem deliciosos aí, que vai ser sucesso. E fica muito bom, né, gente? Olha só que lindo que fica. Um detalhe muito importante, se sobrar, né, brownie, que às vezes sobra, dependendo do cortador que você usar, você vai cortar com um cortador menor e fazer um mini brownies, ou quando sobra, no meu brownie aqui, só sobra uma tira assim, fininha, tá vendo? Então, o que eu faço aqui? Essa parte aqui você pode utilizar para montagem de brownie no pote. Você pode cortar ele em quadradinho aqui, banhar no chocolate, que fica maravilhoso. Então, isso aqui nunca é descartado, nunca é desperdiçado. A gente aproveita como outro subproduto sempre pra gente não perder, tá bom? Então, aqui eu tenho o brownie embalado no papel celofane recheado. Olha que graça que ele fica, que você pode vender individual ou também pode montar em caixas com vários sabores. Também é uma ótima dica, um ótimo fácil venda o brownie dessa forma, que você pode colocar um lacinho, pode colocar a sua etiqueta, que também fica uma graça. E eu espero que você tenha gostado da receita de hoje. Já deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações aqui no sininho para você não perder nada. E lembrando que o nosso encontro aqui é toda terça-feira às 18 horas. Fica sempre ligadinho aqui que tem muita novidade, muita coisa boa que vai vir aí agora na Páscoa, hein? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!